Todo ano você celebra o Natal, canta sobre o bebê na manjedoura. Mas você já parou para perguntar por que Deus virou bebê? Por que ele não veio como um rei adulto, como um guerreiro poderoso, como anjo glorioso? A resposta para essa pergunta muda tudo. Eu sou o Rodomar Ricardo Hamloff e você está no canal Teologia Missional. E toda vez que o Natal se aproxima, eu ouço as mesmas músicas, vejo as mesmas cenas, as mesmas decorações. E então me pergunto, quantos cristãos realmente entendem o que estão celebrando? Porque a encarnação de Cristo, Deus se fazendo carne, não é só uma história bonita, é o evento mais escandaloso da história. E hoje, nos próximos minutos, eu vou te mostrar por quê. Vamos começar pelo escândalo. Deus Todo-Poderoso, infinito, criador do universo, virou feto. Ele não apareceu como um bebê, não se disfarçou de humano, mas virou. Passou 9 meses no ventre da Maria. Dependeu da placenta para receber oxigênio. Nasceu chorando, frágil, indefeso. João, no Evangelho, escreve: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós." Se fez, não pareceu fazer, não pareceu ser, não fingiu ser. Se fez carne. Isso é escandaloso. Porque no mundo antigo, especialmente no pensamento grego, matéria, corpo era inferior. O espírito era puro, elevado. Corpo era prisão, corrupção. E aí vem o cristianismo dizendo: Deus virou corpo. Isso simplesmente ofendia os gregos. Isso também chocava os judeus. Deus, para eles, não podia ser contido. E até os dias de hoje isso nos desafia. Mas por que Deus escolheu esse caminho? Pensa comigo, se Deus quisesse salvar a humanidade, ele poderia ter vindo de várias formas. Poderia ter aparecido como Jesus adulto, já pronto, começando o seu ministério aos 30 anos de idade. Poderia ter vindo como um rei poderoso, cercado de exércitos. Poderia ter descido diretamente do céu em glória, sem precisar nascer. Mas ele escolheu o caminho mais longo, o caminho mais vulnerável. Por quê? Porque Deus não veio apenas para consertar a humanidade. Ele veio para assumi-la. Veja o que Paulo escreve em Filipenses capítulo 2. Ele, que era Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Esvaziou-se. Deus abriu mão dos privilégios divinos. Não da sua natureza divina. Ele continuou sendo Deus, mas abriu mão de usar esses privilégios. Ele quis experimentar tudo o que é ser humano. Infância, adolescência, cansaço, fome, sede, sono, alegria, tristeza, tentação, dor. E ele fez isso para poder dizer: eu entendo você. Então nos perguntamos, o que Deus assumiu quando se tornou carne? Bom, primeiro ele assumiu um corpo real, não um corpo espiritual. Um corpo de carne, ossos, sangue. Um corpo que sentia frio, calor, dor. E sabe o que isso significa? Significa que o seu corpo importa. Não, você não é apenas uma alma presa num corpo. Você é corpo e alma integrado. E Deus valoriza tanto o corpo que ele mesmo assumiu um. A segunda coisa que Deus assumiu ao se encarnar é que ele assumiu as limitações humanas. Jesus ficava cansado, Jesus sentia fome, Jesus chorou, Deus chorou. Consegue imaginar isso? E terceiro, ele assumiu a nossa dor. Não teoricamente, literalmente. Isaías capítulo 53 diz: homem de dores, experimentado no sofrimento. Jesus não veio evitar sofrimento, ele veio passar por sofrimento. E sabe por que isso importa? Porque quando você sofre, você não está sozinho. Deus já esteve exatamente onde você está. A encarnação não termina na manjedoura, ela vai até a cruz.
O bebê, que nasceu em Belém, cresceu como carpinteiro em Nazaré, pregou o reino por 3 anos, foi traído, preso, torturado e morreu na cruz. Por quê? Porque Deus não veio apenas visitar a humanidade. Ele veio resgatar a humanidade. E resgate exige preço. O preço foi sua própria vida. Mas a história não termina na cruz. 3 dias depois, ele ressuscita. E a ressurreição prova: a encarnação funcionou. Deus assumiu a nossa humanidade, passou por nossa morte e venceu. E agora ele promete: você também vencerá. Então, o que muda quando você entende a encarnação? Primeiro, o seu corpo importa. Você não está esperando sair do seu corpo para finalmente ir para um céu. Deus promete ressurreição corporal. Então, cuida do seu corpo. Ele é templo do Espírito. Segundo, o seu sofrimento tem significado. Quando você sofre, Deus não está distante. Ele já passou por isso. E ele promete: esse sofrimento não é o fim. E terceiro, toda a tua vida diária importa. Trabalhar, família, cozinhar, lavar roupa, conversar com os amigos. Jesus viveu tudo isso. Então, essas coisas comuns são sagradas, porque Deus as santificou ao vivê-las. Então, recapitulando, Deus virou bebê não porque era fofo, mas porque ele quis assumir completamente a nossa humanidade. E isso muda tudo. Escreve aqui embaixo nos comentários: qual dessas coisas mais te impactou? Corpo? Sofrimento? A vida diária? E se você quiser ir mais fundo, espere o próximo vídeo, onde nós vamos desmascarar 3 mentiras populares sobre o Natal. Coisas que a igreja ensina há séculos, mas que não está na Bíblia. Inscreva-se no canal, ative as notificações para não perder. Se gostou, curta o vídeo. E lembra, o Natal não é sobre um bebê fofo, é sobre Deus se fazendo um de nós. Que Deus te abençoe e seja você uma bênção.